Muito bem, nós vamos falar sobre um assunto interessante hoje. Presta atenção. Enfrentando os problemas e vencendo sempre. Amém? Diga comigo, eu vou enfrentar os problemas e vou vencer todos eles. Quando nós pensamos realmente naquilo que nós falamos no início do culto, nesta noite, de o que sente Jesus, o que Deus sente quando uma pessoa não crê nele. O que sente uma mãe ou um pai quando o filho desacredita as suas orientações, os seus conselhos. Sente-se mal, sim ou não? Muito mal. Você fala para o filho, você fala para a filha, você orienta, você tem experiência de vida, mas ele não acredita. Como você sente mal. E às vezes você chega a desistir. Não é? De falar. Porque você fala, ele não ouve, ela não ouve, então você acaba desistindo. Mas será que Deus desiste de você? Será que Ele desiste? Deus nunca desiste. A palavra diz que Ele nunca abandona. Nós é que deixamos e abandonamos a Deus. Através das nossas atitudes, através da nossa incredulidade, através da nossa descrença. Às vezes a esposa fala para o marido, olha, não vá por esse caminho que pode acontecer alguma coisa terrível, eu estou sentindo isso no coração. O marido, para com isso, você fala demais. E ele quebra a cara. Quantas vezes eu quebrei a cara por não ter ouvido o conselho da minha mulher? Que a mulher tem uma percepção a mais do que o homem. Ela é detalhista. Ela enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar. Olha, cuidado, porque isso aí pode dar problema. E dava. Por quê? Porque às vezes nós não conversamos, não ponderamos e não verificamos o que é certo e o que é errado. E às vezes nem buscamos a Deus para que Deus possa, através do Espírito Santo, nos dar discernimento do que é certo e do que é errado. Para mim aprender, eu apanhei muito. Muito. Mas ainda assim, às vezes a gente escorrega. E quando escorrega, é Deus que disciplina. Porque quando nós dependemos de Deus, colocamos nossa vida diante de Deus, é Ele que nos disciplina. Ele que nos coloca no rumo certo. Amados, enfrentar. O que é enfrentar? Enfrentar é o mesmo que defrontar. Quer dizer, frente a frente. Frente a frente, encarar o problema, atacar de frente. Então, enfrentar os problemas. Muitas pessoas hoje não querem enfrentar problema nenhum. Quando aparece o problema, se esconde atrás de alguma coisa. Tem pessoas que quando vem um problema, entra na bebida, porque tomando uísque, cerveja, enchendo a cara, acaba esquecendo, pior ainda, a situação. Não tem sentimento de coragem, mas isso é de covardia. Às vezes entra nas drogas, às vezes foge, e outros pensam em suicídio. Não consegue enfrentar problema algum. Pode ser um grande problema ao seu ver, mas para outras pessoas não é problema. Problema nós temos todos os dias, todas as horas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele diz também, tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Se Jesus venceu, é porque está dizendo, olha, você vai ter problema, mas eu venci o mundo, você vai vencer também. Amém, irmãos? Por isso que nós vamos encarar de frente o problema, para vencer sempre. Porque se você fugir, não vai acontecer nada de bom na sua vida. E vocês sabem que todo problema tem solução? Sim ou não? Todo problema tem solução. Essa é a verdade. Então, quando você passa por tribulação, você passa por tribulação. O apóstolo Paulo nos ensina
que é momentânea a tribulação que nós passamos. Mas se você enfrentar, atacar de frente, você enfrentar a situação pedindo a Deus discernimento, então com certeza a coisa vai acontecer de forma natural e você vai vencer todos os obstáculos da vida. Amém, irmãos? Para superar os problemas, nós precisamos. Tem várias situações que nós temos que enfrentar, atacar de frente e defrontar. E tem exemplo na Bíblia Sagrada. Olha só, primeiro vivenciar as emoções. Todo problema que você enfrenta, qualquer situação adversa que você tem emoção nisso. Quando você sente que tem um problema, você às vezes fica com medo, fica com receio, fica apavorado, fica muito nervoso, a adrenalina sobe e a boca fica amarga. São emoções. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que vivenciar essas emoções. Eu tenho que buscar socorro. Por exemplo, Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer mais. Esse caso de Davi, com respeito ao seu filho, primeiro primogênito, quando ele viu aquela moça tomando banho, quando ele estava na sacada do seu palácio, e lá na frente a moça estava tomando banho, ele se apaixonou por ela, Betseba. Ele se apaixonou por aquela mulher. Ele quis aquela mulher. Ele colocou no coração que aquela mulher seria dele. Mas ela era casada. E ele mandou o marido dela, Urias, para a frente de batalha para que morresse. Então, Davi fez duas coisas ruins. Primeiro, adulterou e depois matou. Assassinou. 2 pecados gravíssimos, sérios. Aborreceu a Deus, que o tinha ungido rei. Muito bem. Ela ficou grávida, teve um filho, e Deus disse para o profeta avisá-lo de que ele perderia o filho. Castigo pelo pecado terrível que ele fez. Muito bem, quando o filho ficou doente, ele orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer mais. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão, orando e jejuando, para que Deus fizesse algo especial na vida dele. Sarasse, curasse o filho dele, o primogênito. Então ele orou, jejuou, ele enfrentou o problema. Ele falou, a única solução para que meu filho seja curado é Deus. Não existe outro o que fazer. Nem médico, nem medicina na época, nem remédio, nada. Ele achou, Davi, que somente Deus poderia resolver o seu problema. Mas não, Deus não resolveu esse problema dele. O menino morreu. E quando o menino morreu, ele estava deitado, chegou o rapaz lá, um dos assessores desse, ele percebeu, falou, e o menino morreu? Sim, morreu. Imediatamente ele levantou, tomou banho, comeu, e foi lá consolar Betseba. Reconheceu o seu erro, o seu pecado, e aceitou o castigo, na verdade não castigo, mas disciplina de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi e cumpriu com esse propósito. Esse caso de Jesus chorou, está em João no capítulo 11, versículo 35. Alguém já tinha visto esse texto? Jesus chorou? É o menor texto da Bíblia. E Jesus chorou. Se Jesus chorou porque ele estava emocionado, sim ou não? Com o quê? Com as irmãs de Lázaro, com os amigos de Lázaro. Quando Jesus ficou lá onde ele estava, mesmo recebendo o aviso de que Lázaro estava doente, porque algo iria acontecer para que ele pudesse provar que ele era a ressurreição. Mas quando Jesus viu aquelas pessoas, com certeza, Jesus também se emocionou, chorou. Era um problema para aquelas pessoas. Mas o problema foi resolvido, sim ou não? Porque Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. 2 questões interessantes. Por que não resolveu o problema de Davi? Por causa do pecado.
Por que resolveu o problema de Lázaro? Por causa da ressurreição e do amor ao próximo. Jesus provou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse outro caso que nós temos que pensar é evitar o pavor, é evitar ficar nervoso, é ficar complicado a situação. Não podemos ficar destemperado ou mesmo sem saber o que fazer. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer realmente que se estamos diante de Deus, com Deus, Ele estará conosco. Esse caso que nós vamos trazer aqui está em Mateus, no capítulo 14, versículo 31, quando Jesus estava com seus discípulos, depois de conversar, de pregar a palavra, o reino de Deus para muita gente, ele disse para os discípulos: olha, pega o barquinho e vai para o mar. Eu vou depois. Vamos pensar um pouquinho, amados. Só tinha um barco. Só um barco. E Jesus disse aos discípulos: olha, pega o barquinho e vai. Eu vou depois. Como que iria se não tinha outro barco? Os discípulos não pensaram nisso. Os discípulos simplesmente cumpriram a ordem de Jesus, entraram no barquinho e foram. Lá para as 3 horas da madrugada, de repente, alguém andava no mar e gritaram: é um fantasma! E Jesus, que estava andando sobre o mar, disse: tem bom ânimo, sou eu. Não é nenhum fantasma, era Jesus que estava andando sobre as águas. Pedro, que estava no barco, disse: Senhor, se és tu, deixa-me ir contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as ondas, sobre o mar também, até o encontro de Jesus. Quem tinha mais fé em Jesus? Pedro ou os outros 11 que ficaram no barco? Pedro. Quando Pedro viu Jesus: Senhor, se é tu, deixa eu ir contigo. E Jesus disse: vem. Olha esse chamado de Jesus, dizendo: tem fé? Vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E os outros ficaram lá. Ninguém teve o mesmo comportamento de Pedro. Ficaram quietos lá. Mas de repente veio algo surpreendente, que foi um vento forte. E Pedro desviou a sua atenção de Jesus e olhou para o vento e naufragou. E Pedro gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu as mãos: oh, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, amados, no momento mais importante da nossa vida, no problema crucial, numa hora de perigo, você jamais pode duvidar de que Jesus pode resolver o teu problema. Amém, irmãos? Ele tira você do fundo da água. Você está naufragando, ele vai lá e puxa você. Por quê? O homem de pouca fé, por que duvidastes? Se Pedro estivesse olhando direto para Jesus, ele andaria até Jesus. Amados, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Às vezes o milagre não acontece na sua vida, você não consegue resolver o problema da sua vida, porque você duvida de que Deus pode fazer aquilo que você quer. Pode demorar um pouco, amados, mas vai acontecer. Amém? Pode demorar, vai acontecer. Você tem que crer e ter fé. Às vezes as pessoas têm situações de relacionamentos. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, que não quer entrar no eixo. Que mente, que faz o que não deve, acaba enganando, é relaxado. Estou falando de homem, estou falando de mulher. Os homens são assim, as mulheres são assim, nós somos assim. Nós às vezes esquecemos de alguns padrões e acabamos magoando o nosso cônjuge sem querer às vezes. E às vezes fazemos intencionalmente mesmo, somente para machucar. Então a mulher acaba padecendo, sofrendo. Mau caratismo, má educação.
grosseria. Um homem, marido, nunca pode aumentar sua voz em relação à sua mulher. E nem a mulher pode aumentar a sua voz em relação ao homem, mesmo em algumas discussões bobas que possam existir entre os casais. Sabe o que significa isso? Alterar a voz, sendo mulher ou homem? Má educação e desrespeito. Às vezes a oração do casal é interrompida, não chega ao teto porque estão em pecado no relacionamento, não se respeitam. Então nós temos que viver na dependência de Deus, mas nós temos que viver em união. A mulher é cúmplice do marido e vice-versa. E tem que buscar no entendimento para que as suas orações possam ser atendidas. Senão as orações serão interrompidas, está na Bíblia isso. E você não pode ter dúvida alguma de que Deus pode resolver todas as questões familiares. Basta um dos cônjuges derramar o seu coração diante de Deus, orar e buscar e esperar que o milagre aconteça. E vai acontecer. E por você ser uma pessoa de fé e crer, a pessoa que está fora do eixo será disciplinada por Deus. Aí vai sofrer. Abre-se brecha para que o inimigo venha e arrebenta com a pessoa. Daí a pessoa vem curvada diante de Deus: Senhor, me perdoa, porque eu pisei na bola. Amados, se quisermos superar praticamente, precisamos ter fé e neutralizar o medo. Temos que ter fé e neutralizar o medo. Como que nós vamos fazer isso? Crer na solução do problema. Crer na solução do problema. Quando você está enfrentando uma situação adversa, teu carro quebrou, ou você bateu o seu carro, leva numa oficina e deixa na oficina. O dono da oficina faz um orçamento. Um orçamento que você aceita porque você pode pagar o orçamento. Daí você a autoriza. Daí ele começa a mexer no seu carro. Daí ele encontra alguma coisinha que tem que fazer. Olha, vai ficar um pouquinho mais caro porque além da batida tem que arrumar o motor. Vou ter que desmontar o seu motor. Desmonta o motor. Daí dá outro problema. Encontra, não consegue montar o motor porque é sobrando peça. Imagine como fica a cabeça sua quando acontece uma situação dessa que você precisa da condução para o seu trabalho e de repente passa 30 dias e nada. E de repente quando você pega o carro quebra. Mas acabou de sair da oficina. Que problema sério. Mas tem solução? Tem solução. A solução quem nos traz é Deus. Nenhum ser humano pode resolver o seu problema, só Deus. Que vai fazer com que aquela pessoa que está te incomodando mude de comportamento para que você possa viver na dependência de Deus e resolver os seus problemas. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Quem duvida disso? Isso está na palavra. Quando as pessoas honestas clamam pelo Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Salmo 34, de 15 e 17. Quem está dizendo isso, gente? Quem? Davi, que passou por aquele problema sério no início do seu reinado, que perdeu o seu filho por disciplina de Deus, que sofreu muito perseguição de tudo quanto é jeito. Mas ele disse, quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Está falando de pessoas o quê? Com uma característica honesta. A honestidade não é somente em questão de dinheiro. A honestidade é em questão de relacionamentos também. Ser honesto com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu patrão, com seu empregado, com quem quer que seja. Amados, nós temos que aprender a honestidade. É a coisa mais importante na vida cristã. Porque você, agindo com honestidade, você se livra de tantos e tantos perigos. Lutar em meio às adversidades. Nós não podemos ficar parados.
Quando nós falamos que nós devemos enfrentar, nós devemos encarar de frente a frente com o problema e lutar. Como que nós vamos fazer isso? Olha o que diz Jó. Ninguém sofreu mais do que Jó. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Amém, irmãos? Se você tiver qualquer tipo de problema, lembre dessa passagem que Deus nos revela através de Jó. Com o problema que ele estava passando, apodrecendo, perdeu tudo, sendo provado, diabo acabando com a raça dele. Ele diz assim, não tem problema não, pois eu sei que o meu defensor vive. Eu sei que o meu defensor vive. Quem é Deus? Deus, Jesus Cristo. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Então você tem que prestar atenção na palavra do Senhor, porque mesmo passando adversidade, você vê o meu Redentor, Jesus Cristo, vive. Ele virá me defender. Ele morreu por mim. Eu tenho que crer nisso, porque se você não crer, nada vai acontecer. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Lutar na adversidade, amados, significa confiar, significa perseverar, significa nunca desistir. Presta atenção, vamos reprisar, perseverar, confiar, perseverar e nunca desistir. Nunca desistir. Igual aquele lema brasileiro, sou brasileiro, não desisto nunca. Você é cristão, não desiste nunca. Você crê em Jesus, eu não desisto nunca. Pode vir a adversidade, pode vir a aflição, eu vou lutar, eu vou vencer, porque eu tenho um Deus, um Redentor que vem me defender. Amém, irmãos? Temos que priorizar os objetivos na nossa vida. Quais são os objetivos que você tem na vida? Olha que diz Jó também. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Quando Jó estava numa situação que ele achava que ele ia morrer, ele falou, tá bom, eu posso morrer, mas eu verei a Deus. Olha que consolo. Mesmo se eu perder a vida, eu verei a Deus. E meus olhos verão. E ele não será um estranho para mim, porque eu conheço esse Deus. Deus não é estranho para você, é teu pai, ele te criou, ele te conhece. Ele sabe das suas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades porque ele te ama. Amém, irmãos? E desejo tanto que isso aconteça. É o desejo de Jó. Eu desejo tanto que isso aconteça. Ele estava esperando que alguma coisa ruim pudesse acontecer com ele, mas seria ruim para o corpo dele, mas para a alma dele não, que seria maravilhoso, porque ele veria a Deus. Ele veria a Deus. Temos que tomar decisões importantes na vida, amados. Nós não podemos ficar parados esperando as coisas acontecer e ficar anulados no nosso dia a dia. Buscar o Senhor em oração. Nós não podemos esquecer Mateus 6,6, quando Jesus mesmo disse que nós devemos orar em secreto e ele em secreto nos responderá. Permanecer em adoração a Deus, nós temos que estar todos os dias adorando a Deus, glorificando o nome dEle, buscando a Ele, porque nós precisamos da proteção dEle. Quando a nossa mente está completa com as coisas de Deus, nada vem nos perturbar o nosso dia a dia e nem a nossa noite. Muito pelo contrário. Meditar na palavra do Senhor, ler a Bíblia, meditar. Ele diz, devemos meditar nela dia e noite, para que nós possamos estar protegidos com a palavra do Senhor. E o diabo não tocará em você, em hipótese alguma. Porque lá em Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Sujeitarmos a Deus, chegarmos perto de Deus, o diabo foge, se manda. Atitudes que deveremos tomar para enfrentar os problemas. Primeira atitude, esquecer o passado. Esquece as coisas ruins do passado. Começa a escrever uma nova página na sua vida. O ontem já foi, amados. Traga à sua memória somente aquilo que te traz esperança. Esqueça o passado. Não busque as coisas do passado. Você tem que ser corajoso para enfrentar a situação, as coisas boas que vêm pela frente. Ter certeza que Deus está com você. Olha só o que diz o Salmo. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve
quando eu o chamo. Amém, irmãos? Davi falando, quando eu chamo o Senhor, Ele me ouve. Quando você chamar a Deus, clamar ao Senhor, Ele te ouve. Ele quer sondar o teu coração. Se você tiver com o coração sincero, as coisas boas vão acontecer na sua vida. Vamos clamar no momento de perigo. No momento pior, clama ao Senhor. Busque socorro nele. Olha o que diz o salmista, o Senhor Deus, é uma oração. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Amém, irmãos? Resolveremos os problemas sendo o quê? Totalmente dependentes de Deus. Vou repetir isso aqui. Resolveremos os problemas sendo totalmente dependentes de Deus. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Você está totalmente protegido por Deus. Amém, igreja? Amém. Quem recebeu essa palavra? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Essa oração vai ser para que você possa resolver todos os seus problemas outros. Problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas que às vezes te afligem, você não sabe como resolver. Mas se você ouviu essa palavra e tomar posse dela, cumprir com esses objetivos que a palavra nos ensina, com certeza Deus dará a vitória a você. Amém? Coloque a sua mão no coração agora, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós estamos aqui no teu santuário. E eu quero agora pedir, Pai, que o Senhor sonda cada coração aqui essa noite. Que o Senhor possa trazer a estas pessoas a tua verdade. Para que o passado fique para trás. Para que o presente fique na nossa vida. E que o futuro seja pertencido ao Senhor. Porque tu é aquele que é o dono de todas as coisas. E Pai, nós queremos agora em nome de Jesus. Tantas pessoas necessitando de resolver seus problemas, suas necessidades. Que o Senhor possa agora trazer para eles aquilo que eles precisam ter, Pai. Nós pedimos, Pai, de coração. Tu conheces o meu coração. Tu sabes as necessidades de cada vida aqui nesta noite. Então contemple, Pai, em nome de Jesus, aquilo que eles precisam receber. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Nós vamos entregar essa vida especial ao Senhor, papai. Entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Faça de nós uma pessoa diferente. Um vaso novo agora, em nome de Jesus. Dê as mãos. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Ó Deus Pai, na tua presença, Senhor, estamos aqui agradecidos por tantas coisas lindas que o Senhor fez. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas hoje à noite. Relacionamentos restaurados. Que as pessoas estão mais confiantes na tua palavra, Senhor. Naquilo que o Senhor fala para nós. Fortaleça cada vida que veio aqui essa noite, Pai. Dê a eles coragem, ousadia para enfrentar os problemas de frente a frente. Mas dê a eles também o discernimento para saber a hora de agir, como agir, de que maneira agir. Ó Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor traga uma unção especial na vida das pessoas agora. Uma unção maravilhosa de ousadia e de coragem. Também de renovo, Senhor. Renove, papai, a mente, o coração, as estruturas, Pai. Para que essas pessoas possam sair daqui diferentes, como entraram. Mais vigorosas, com mais fé e ricamente abençoadas. Leve o Senhor em segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.